O primeiro exercício é um que trata de um objeto lançado verticalmente para cima. O objeto tem aí uma massa de pouco menos de meio quilo, né? 0,4 quilogramas. Ele é lançado para cima com uma velocidade inicial de 60 metros por segundo. E ele sobe até parar quando atinge velocidade zero, 5 segundos após o lançamento. Tá? Então, o objeto é lançado aqui, com 60 metros por segundo, e 5 segundos depois, atinge 0 metros por segundo. E aí, a gente já consegue identificar que o atrito foi relevante no movimento, porque com 60 metros por segundo, a aceleração gravitacional ela é contrária ao movimento de 10 metros por segundo em cada segundo. Isso daria, então, 6 segundos de subida, né? E ele parou em 5. Então, como ele parou antes, foi efeito do atrito, né? Também isso está dito explicitamente no enunciado, né? Ao longo da subida, nós temos que o objeto é puxado para baixo pela Terra, peso, e também sofre a influência da força de atrito, que é sempre contrária ao movimento. Então, a segunda lei de Newton, aplicada a esse movimento, a segunda lei de Newton, recordando, força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Ela vai ser tal que peso do objeto mais força de atrito apontam para baixo, assim como a aceleração. Então ficam todos aí com o mesmo sinal, né? Peso mais forte igual a MA. O nosso objetivo é calcular a força de atrito. Nós temos o peso, temos a massa e não temos a aceleração para fazer isso. Então a gente precisa calcular a aceleração do movimento para conseguir chegar no resultado da força de atrito. O jeito mais fácil de calcular essa aceleração é lembrar que para um movimento com aceleração constante, a relação entre velocidade inicial e a aceleração que vai freando o movimento é essa daqui, né? Então, Vy igual a V0 menos AT. A gente sabe que o objeto atinge a velocidade zero partindo de 60 em 5 segundos. Tá? Então, com isso, nós temos que a aceleração vai ser igual a 60 dividido por 5, o que dá, então, 12 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Né? 2 a mais, né, do que se ele tivesse sido simplesmente freado pela aceleração gravitacional terrestre. Legal, com esse resultado, a gente volta na equação da lei de Newton e temos então que peso mais Fat igual a massa vezes aceleração. Agora, sabemos que o peso é 0,4 vezes 10. A Fat é a nossa incógnita. A massa é 0,4 e a aceleração é 12 metros por segundo ao quadrado. Com isso, a gente pode calcular a força de atrito médio como sendo 0,4 vezes 12 menos 0,4 vezes 10. Isso dá 0,8 newtons de força de atrito. Quem colocou menos 0,8, tudo bem também, apesar de que foi pedido o módulo, nenhum problema. Então tá aí o resultado, né, da primeira questão. Tá?
Alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo, professor. Beleza? Essa era fácil, né? Eu vou salvar aqui as imagens e depois vou disponibilizando elas para vocês, tá? Coloco tudo lá no... Hoje é dia 7, né? 7 de junho. Legal. Segundo exercício era um exercício sobre um sistema em equilíbrio estático. Figura a mesma que a gente já tinha usado aí em outras atividades. Os ângulos aí de 60 e 30 graus. A única coisa é que agora a massa tinha um valor consideravelmente maior do que quando a gente fez a atividade anteriormente. Então, o primeiro passo aqui é identificar as forças que atuam no sistema e onde elas se encontram, né? Então, o ponto mais fácil, né, para colocar esse encontro é aqui no miolo, no meio, no entroncamento dos cabos. A gente tem aqui, então, uma força de 4.000 newtons, que é o peso do objeto. Peso este sustentado por duas forças T1 e T2. E falta, então, saber que ângulo essas forças formam com os eixos coordenados. Então, vou passar o eixo coordenado horizontal x aqui, o eixo coordenado vertical y por aqui, e a gente pode ver que, como nós temos um ângulo de 60 graus aqui, um de 90 aqui e um de 30 aqui, este ângulo é igual ao de cima com 60 graus. Mesmo raciocínio, 30, 90, 60 aqui, desse lado 30 também. Tá? Então, olhando para cá, nós temos que a primeira lei de Newton, ela diz que o equilíbrio estático ocorre quando a força resultante que atua sobre um sistema é igual a zero, e a gente tem forças resultantes na horizontal e vertical aqui. Então, nós temos que T1 cosseno de 60 graus, o T1x, tem que ser igual ao T2 cosseno de 30 graus, né, o T1x com T2x. Por outro lado, T1 seno de 60 graus somado ao T2 seno de 30, as duas componentes verticais desses vetores, elas têm que somar 4.000 newtons para que o sistema permaneça em equilíbrio estático. Tá? Vou substituir os valores de seno e cosseno nas equações. Então, T1 vezes 1/2 é igual a T2 vezes raiz de 3 sobre 2. E embaixo, a segunda equação, nós temos que o T1 seno de 60 graus, T1 raiz de 3 sobre 2, mais o T2 seno de 30 graus, que é igual a 1/2. Isso tudo soma 4.000 newtons. Então aí já vemos que temos um problema de duas equações e duas incógnitas. Da primeira equação, nós temos que o T1 é igual a T2 vezes a raiz de 3. E eu vou substituir T1 por T2 raiz de 3 na equação número 2. Ou seja, eu vou pegar
esse resultado aqui. E vou substituí-lo aqui. Como é que vai ficar a equação? Onde tem T1, T2 raiz de 3. Seguindo, vezes raiz de 3 sobre 2, mais T2 vezes 1 meio, isso é 1, igual a 4.000. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Então, temos aqui 3 sobre 2 T2 mais 1 sobre 2 T2. Isso é igual a 4.000. 3 meios mais 1 meio dá 4 meios. Que é igual a 2. Né? Logo, T2 é igual a 2.000 newtons, né? Ou 2 vezes 10 a terceira newtons, ou, se preferirem, também 2 quilonewtons. Com isso, a gente volta lá na equação T1 igual a T2 raiz de 3. T1, então, é 2.000 vezes a raiz de 3, que vai dar 3.000 e... Deixa eu ver aqui. 464. 3.464, isso. Aproximadamente, né? 3,5 vezes 10 a terceira. Nossa. Me parece um 5 isso aqui. 3,5 vezes 10 a terceira newtons, tá? Então tá aí o resultado da questão número 2, tá? Se alguém tiver dúvida, fica à vontade. Pode perguntar. Aliás, deve, né? Exercício 2. Exercício 3. Professor, o resultado tinha que ser assim? Oi? O resultado tinha que ser assim? Como assim? O valor numérico é esse. Agora poderia ser... Você poderia ter colocado 3,5 kN e 2 kN, ou poderia ter deixado em função da raiz. É isso que você quer dizer? Professor, Não. no meu caso, É. Cortou o que você estava falando, ou aqui que travou, não sei. Oi, Ellen? Cortou o Não áudio sei. deles aí. Tá, foi o deles. Professor, É. eu achei que tinha que colocar o valor de T2 e T1, certo? No meu, até deu o T2 2.000 newton e o T1 3.464,1. Tá certo, não? Tá, eu que arredondei ali, 3,64, 3,46 eu arredondei para 3,5. Ah, então tá bom. É só arredondamento mesmo. Quem deixou o valor dá 3.464,1 newtons e 2.000, também, tudo bem, não tem problema. Quem deixou também em função do raiz de 3 aqui, ok? E quem fez usando o seno e cosseno da calculadora provavelmente chegou a um valor um pouquinho diferente. Por conta do arredondamento também, tá? Mas todos eles estão corretos. Tá? Mais alguém? O exercício 3. Exercício aí que eu tentei simplificar o que a gente tinha feito e vocês acabaram ficando com dúvida, porque ele ficou um pouquinho diferente. Na verdade, é um exercício onde a gente não tem os dois blocos, tem um só, e ele está sendo puxado, né?
Ao invés de colocar os dois blocos interligados, um arrastando o outro, eu coloquei um bloco sozinho, apoiado em cima de uma superfície, e esse bloco sendo empurrado aí por uma força paralela à superfície, né? Então, o que acontecia aqui? O bloco está parado, o peso dele aponta para baixo, a superfície consegue anular o efeito do peso com a chamada força normal, só que além disso a gente aplica uma força deslocando o objeto para lá, uma força aplicada, e como ela arrasta o objeto, isso vai ter também aí uma força chamada força de atrito, que se opõe ao movimento. Tá? Então, nesse caso, né, segundo a lei de Newton, nós temos que a força normal e o peso se anulam, já que não tem aceleração no movimento vertical, mas no movimento horizontal, a força aplicada subtraída a força de atrito é igual à massa do objeto vezes a aceleração dele. Tá? E aí a pergunta era, qual a velocidade final do objeto quando ele sai daqui e chega 20 metros adiante, sendo arrastado num plano horizontal? Tá? É um movimento com uma aceleração constante, então o jeito mais fácil de chegar nisso seria usar a equação de Torricelli, né? Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Só que nesse caso nós temos a velocidade inicial, que é 0, temos o deslocamento, queremos a velocidade final, mas não temos a aceleração. Então a gente precisa usar as leis de Newton para calcular a aceleração aí do sistema. Neste caso, nós temos todos os dados para calcular a aceleração. A gente olha lá para o enunciado, ele diz que a força aplicada é de 300 newtons. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Força normal é igual ao peso, então 50 vezes 10, né? Aqui massa vezes gravidade. E tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. Então, 300 menos 200 é igual a 50A, logo a aceleração é igual a 100 dividido por 50, a aceleração do sistema é de 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, sabendo o valor da aceleração, a gente vem aqui. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes 2 da aceleração, vezes 20 metros. Né? Então, a velocidade final vai ser igual a raiz de 80. Portanto, temos uma velocidade final de aproximadamente 8,9 metros por segundo. O exercício que a gente tinha feito em sala, ao invés de ter uma força sendo aplicada aqui, tinha uma tensão aqui, né, um cabo que passava por uma roldana e estava ligado a outro objeto. Então era só a parte de cima daquele exercício. Minha ideia foi facilitar e algumas pessoas acabaram se confundindo um pouco. Tá. Dúvidas nesse, pessoal? Então tá aí o exercício de número 3. Vamos então para o quarto exercício. O quarto exercício são 2 em 1, na verdade, né? A gente tem um exercício de equilíbrio estático e depois o sistema é colocado em movimento com aceleração. Né? Então, primeiro
Primeira coisa, 4A, que nós temos. Sim? Desculpa aí, eu dei um pulo no banheiro, voltei e não deu pra me ver o finalzinho da 3 ali, só rapidinho pra mim. Cara, agora eu apaguei. Tem que pegar a figura então, agora. Depois eu vejo no... Tá? Depois eu dou uma olhada na gravada. Tá, eu vou colocar a figura também para vocês, tá? Não tem problema. Beleza. Número 4, nós temos aqui uma massa M1 apoiada na bancada, uma massa de 40 kg. Coeficiente de atrito entre esta massa e a superfície é igual a 0,3. A inclinação do plano é de 45 graus. E letra A, o que ele pede é qual o valor de M2 máximo, né, para equilíbrio estático, ou seja, para que nada aconteça, né? O que acontece numa situação como essa, né? Primeira coisa, identificar as forças, né? A massa M2 é puxada para baixo, peso 2, e se ela não cai, ou se ela cai com uma aceleração menor do que a gravitacional, é por conta do efeito da tensão 2. Tá? A massa 1 é puxada para baixo pela Terra, P1. Esse P1 acaba tendo dois efeitos. Um é tentar arrastar o objeto plano abaixo, P1x. Outro é comprimir o objeto, pressionar o objeto contra a superfície, P1y. Ângulo θ aqui também. Devido à pressão sobre a bancada, força normal empurra o objeto para cima. A tensão aqui, ela é igual a T1, desculpa. Tá? E como o objeto, a ideia é que o objeto não desça, a gente tem aqui a força de atrito, está se opondo à direção aí contrária à direção do movimento, tá? Tudo bem? Dúvidas? Considerando o caso estático, que nós temos T2 tem que anular P2, força normal tem que anular P1 cosseno de θ, né, já que é o componente do vetor peso que é adjacente ao ângulo, e P1 seno de θ, que é a componente de arrasto, tem que ser igual à soma de T1 mais força de atrito. Tá? Então essas são as três equações aí da lei de Newton, né? Duas para o corpo apoiado e uma para o corpo pendurado. Sabemos que, como o cabo ele é inextensível, as tensões são iguais, e sabemos que a força de atrito é igual ao produto do coeficiente de atrito pela força normal. Com isso, essas três equações vão ficar assim: tensão é igual a P2, que é M2 vezes gravidade. Força normal é igual a P1, 40 vezes 10, vezes o cosseno do ângulo de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, a força normal ela é igual a 200 raiz de 2 newtons. Resultado que eu vou usar na equação de baixo. Equação de baixo, P1, 400, né, 40 vezes 10, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, igual a tensão mais força de atrito. Força de atrito, coeficiente de atrito, vezes a força normal, que está prontinho ali em cima, 200 raiz de 2. Então, com isso, nós temos
que 200 raiz de 2 é igual a tensão mais 60 raiz de 2. Logo, a tensão ela vai ser de 200 raiz de 2 menos 60 raiz de 2. Tensão, então, de 140 raiz de 2 newtons. E aí, com esse resultado, a gente volta aqui em cima e chega em que? Massa 2 é igual a tensão sobre 10, logo, 140 raiz de 2 dividido por 10, 14 raiz de 2 quilogramas, ou ainda, rodando aí a manivela na calculadora, né? 14 raiz de 2. Isso dá aproximadamente 19,8 quilogramas, tá? Ok? Poderia ter feito a solução também considerando a força de atrito invertida. Eu fiz isso em outro vídeo, o resultado dá um pouco diferente. Na verdade, um é o mínimo, outro é o máximo, mas eu vou aceitar como resposta qualquer uma das duas soluções. Tá? Eu fiz essa aqui porque vi que a maioria da turma, pelo menos os que eu já corrigi, fez assim. A outro valor vai dar um pouquinho diferente, mas os dois estão valendo, os dois estão sendo aceitos, tá ok? Então tá aí o 4A. Alguma dúvida? Nenhuma? Nossa, tá todo mundo quieto demais. Essa atividade do Luiz Otávio tá difícil mesmo, hein? O Chitãozinho tá castigando vocês. Tem que apagar isso depois. Vocês estão aí ou todo mundo me abandonou? Tamo aí, professor, firme e forte. Letra B, nós temos agora que a massa M2 é de 120 kg. É uma massa bem maior do que M1. E isso vai fazer com que exista um movimento no sentido de descida da massa 2 e subida da massa 1. Tá? Isso vai alterar a força de atrito. Ela vai deixar de ter esse sentido e vai passar a ter esse sentido. Por quê? Força de atrito ela é sempre do contra. Ela sempre vai contra o movimento. Como agora esse cara vai subir, ela vai virar para o outro lado. Tá? E o enunciado diz o seguinte: a massa M2 vai descer e ele quer saber qual é a velocidade de M2 após um movimento de 3 metros de descida. Tá? Então, de novo, a gente vai ter que calcular o quê? A aceleração do movimento para conseguir calcular qual é a velocidade desse objeto. Tá? Então, para calcular a aceleração, segundo a lei de Newton, agora o peso 2 supera a tensão. Eu já vou colocar aqui, né? Já vou partir do pressuposto que T1 e T2 são iguais, a gente já viu isso na letra A. Então, P2 menos a tensão é igual a M2 vezes a aceleração. Se eu soubesse o valor da tensão, eu já teria finalizado aqui o cálculo da aceleração. Como eu não sei, vou ter que olhar para M1 também. Tá lá no M1, o que nós temos? Que a força normal anula P1 cosseno de θ e que a tensão subtraída de
M1, P1, né? Desculpa, manter aqui o padrão. Subtraído de P1 seno de θ e da força de atrito vai ser igual a M1 vezes a aceleração. Então, vamos substituir agora os valores conhecidos aqui, para a gente ver como é que se chega mais diretamente no cálculo da aceleração. M2, 120 kg. Então, aqui, 120 vezes 10, menos tensão, igual a M2, 120 vezes A. Força normal, igual a P1, 40 vezes 10, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Logo, força normal igual a 200 raiz de 2 newtons. Equação 3, tensão menos P1, 40 vezes 10, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos força de atrito, 0,3 vezes a força normal que a gente calculou ali em cima. 200 raiz de 2, tudo isso é igual a M1 vezes a aceleração. Então, trabalhando essa equação de baixo, nós temos que tensão menos 200 raiz de 2, menos 60 raiz de 2 é igual a 120A. Então, nós temos duas equações que envolvem tensão e aceleração. Tá? A primeira delas, essa daqui. Né? 1.200 menos tensão igual a 120 vezes a aceleração. E a segunda delas, essa aqui, que diz que tensão menos 260 raiz de 2 é igual a 120. Opa. Não. Aqui não é 120, não. Aqui é 40. É a massa 1 aqui. Tá? Então, aqui 40 e aqui 40. Tá. M2 que é 120, 40. E aqui no lugar do 120 também 40. Então 40A. Se eu somar o que está na esquerda com o que está na esquerda dessa equação, direita com direita, o que eu vou obter? Que 1.200 menos T mais T menos 260 raiz de 2 é igual a 160A. Eliminei a tensão. Então, 1.200 menos 260 raiz de 2 é igual a 160A. Quase finalizando. Esse exercício é longuinho, né? Então, a aceleração de descida é de 1.200 menos 260 raiz de 2 dividido por 160. Vamos rodar a manivela disso. Poderia fazer por partes também, tanto faz. Então, 1.200 menos 260 raiz de 2. Tudo isso dividido por 160. A gente chega numa aceleração de aproximadamente 5,2 metros por segundo ao quadrado. Tá. E aí vem a parte final, né? Lembrando que o objeto Vy ao quadrado é igual à velocidade inicial menos 2 vezes, aliás, mais, né, nesse caso, 2 vezes 5,2 vezes 3, né, porque já foi dado o deslocamento. Então, aqui, nós temos que Vy ao quadrado é igual a 0 mais 2 vezes 5,2, 10,4,
10,4 vezes 3 dá 32. Se eu não errei em conta. Deixa eu ver aqui. E aí, já fazendo a raiz. — 31,2 logo VY, né? Igual a aproximadamente 5,6 metros por segundo. Quem fez usando mais arredondamentos chegou num valor mais próximo de 6. Algumas pessoas erraram um pouco aí nos cálculos e chegaram em 6, alguma coisa. Eu também não desconsiderei não, tá? Só fiz algumas correções. Deixa eu salvar isso aqui. Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Professor, essa eu errei, mas eu vou dar uma olhada depois do que eu dei uma viajada aí. Tá. Eu tô... O meu também deu 6, alguma coisa. Muita gente errou em cálculo aqui. Na realidade, vocês não erraram, não. Vocês fizeram arredondamento, e aí deu um valor um pouco diferente, tá? Entendi. Talvez vocês tenham cometido algum erro. Muita gente chegou nisso, tá? O que eu estou fazendo? Eu usei eu usei o coeficiente de atrito lá de 0,3. Sim, mas ele está certo. Aqui, ó. Então, ele aparece aqui. Então, eu multipliquei pelo 1.200 lá e achei o fator de atrito. Aí, esse fator de atrito eu subtraí da força. Tá. E fiz a formulazinha de força menos fator de atrito igual a massa de aceleração. Eu fui substituindo a aceleração, só que a minha aceleração deu de 7 metros por segundo quadrado. Caramba. Aí quando eu joguei nessa fórmula que você tá aí... Ah, não, aí tá errado mesmo, não tem jeito. Mas tudo bem, eu não vou descontar 100% do ponto por causa disso, tá? Vocês já viram agora qual é o correto. O que eu vou fazer agora? Já salvei isso aqui, vou disponibilizar para vocês, tá? O vídeo também. E eu estou corrigindo e vou começar a devolver para vocês.